elasticidade de preço da procura, elasticidade de preço da oferta, elasticidade de procura-rendimento e elasticidade cruzada na demanda. O que são estes conceitos e que formação nos dão? Neste episódio eu vou falar sobre conceitos de microeconomia importantes para gestores. Olá Business Lovers, o meu nome é Andréa Rocha, sou Business Coach, especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Alô, como estão, caros ouvintes? Espero que tudo bem. E aqui estamos nós, no rescaldo do episódio super especial de aniversário do nosso podcast, não é? Nem quero acreditar. Realmente isto tem sido uma viagem diferente e que eu não estava à espera. Eu nunca me quis expor. O Roberto, não é, que já trabalhava com a sua marca pessoal há muito tempo, de uma forma assim bastante pública e expor-se bastante através de lives, de newsletter, etc. E eu nunca vi isso para mim. E até que lá está, há pouco mais de um ano, eu decidi, talvez isto faça sentido para mim. Talvez eu até consiga ajudar muitas pessoas, talvez até se eu me expor, consiga também mostrar a outras pessoas, não é? Que a mudança é possível. Para mim não as pessoas às vezes perguntam-me, mas como é que isso aconteceu? Como é que, eu tenho medo. No meu caso não era medo, não era vergonha, talvez se calhar alguma crença relativamente, não digo que não existisse, relativamente ao que as pessoas iam pensar, mas acima de tudo foi a decisão. A partir do momento que eu disse, ok, eu vou fazer isto, não posso ser que não gostou, o primeiro vídeo, o segundo vídeo, a primeira história a falar, parece falar para o boneco, nem sabia muito bem. Mas os primeiros podcasts, eu ainda hoje não tenho coragem de os ouvir, acredito. Nem este, eu não ouço. Não. Há uma pessoa da equipa que ouve tudo, que retira-se alguma coisa se for necessário, que me dá feedback, mas eu não consigo ainda ouvir a minha voz. Por isso, talvez daqui por um ano já leve isso na boa. Mas fica também essa confissão aqui, que isso para mim ainda me faz bastante confusão. E pronto, aqui estamos nós e é muito bom o resultado de saber depois, passado um ano, que batemos recordes quase todos os meses de downloads e que vocês estão aí desse lado e que realmente isso mostra que é importante para vós o podcast, que realmente consigo ajudar através do meu conhecimento, da forma que eu penso, etc. Então, e vamos nós. Para quem perdeu o episódio anterior, podia ter tido um episódio diferente, pode ainda ouvi-lo, ele já está disponível, mas pronto, de uma forma diferente. E ainda dizer também, provavelmente podem nem ter sabido exatamente desse pormenor, porque não estão inscritos na minha newsletter e depois não recebem as comunicações importantes. E não se preocupa porque eu não faço spam, eu só comunico mesmo aquilo que eu tenho para comunicar e é importante. Temos também uma newsletter mensal dedicada aqui a mulheres empreendedoras, mulheres empresárias que procuram obter mais sucesso nas suas vidas e seus negócios. E ela sai a primeira segunda-feira de cada mês, por isso já no próximo dia 7 de agosto temos newsletter, por isso se não querem perder essa, vão já lá ao site, é tão simples quanto colocar nome, e-mail e passam a receber a newsletter e todas as outras comunicações que vêm da minha parte. Depois, avisar também uma coisa que me têm falado durante o mês de maio, junho, talvez, junho, penso eu, abri assim ao público as minhas sessões de business coaching. Elas estão a terminar, o número de vagas está a terminar, ok? Isso também está lá no meu site, na parte de loja. Neste momento tenho apenas só mais uma vaga, ok? E não abrirei mais até início do próximo ano, porque é efetivamente um produto em que despende muito de mim. Muitas pessoas dariam para não fazer porque não é escalável, mas eu não acho que essa seja só... porque estou a trocar o tempo de dinheiro, não acho que isso seja só a questão de se devemos fazer ou não fazer uma coisa. E neste caso eu acho que devo fazer. Só que este tipo de ações requer, para ser bem feito, tempo, esforço, dedicação. Eu tenho muitas outras coisas também para fazer ao mesmo tempo.
Mas por outro lado é muito gratificante porque os resultados, como é óbvio, são muito maiores quando a gente trabalha diretamente com uma pessoa focada naquilo, como é óbvio, é uma diferença completamente diferente. Então estou aqui com algumas redundâncias. Bom, então vamos ao nosso episódio, que hoje fala sobre a microeconomia e elasticidade do preço. Preparem-se, porque isto, para quem nunca ouviu falar, pode ser um bocado denso. Principalmente quando eu falo aqui, só estão a ouvir, não é? Também, se calhar, trazer aí papel e caneta é capaz de ajudar, porque temos aqui mesmo uma aula de microeconomia hoje. E tentei colocar as coisas assim ao de leve, não é? Porque é um podcast. Então, nós, dentro da economia, basicamente temos aqui dois grandes estudos, não é? Macroeconomia, que é basicamente o estudo de um país e como os mercados interagem assim de forma global, e a microeconomia. Na microeconomia, nós estudamos sobre a procura e a oferta em mercados isolados para bens e serviços, como, por exemplo, pensarmos só no mercado automóvel, só no mercado imobiliário, etc. E como é que acompanhar basicamente a subida e a descida dos preços, quer devido a alterações na oferta, quer devido a alterações na procura. A microeconomia trata então das escolhas dos indivíduos quanto à afetação dos recursos escassos que existem disponíveis. Assim, estuda também os fundamentos das escolhas económicas de cada indivíduo e a sua evolução com a alteração do preço das coisas. A microeconomia estuda também os fatores que determinam os preços relativos dos bens e serviços. Frequentemente é importante saber como as variações numa variável afetam outra variável qualquer, não é? Pois as variações de uma e outra podem estar muito ou pouco relacionadas, sendo o conhecimento dessa relação útil para a tomada de políticas de empresas ou do Estado. Por exemplo, pode-se, querer saber se o aumento do combustível afeta a baixa do rendimento das famílias, por exemplo, afeta, por exemplo, a circulação rodoviária, e se isso implica maior ou menor número de acidentes, de mortos, de feridos, etc. Por exemplo, se o aumento do preço das tutelas judiciárias se afeta a procura da resolução de litígios pelos tribunais, por exemplo, são apenas alguns exemplos. A microeconomia acaba por mostrar como e porquê diferentes bens têm diferentes valores e como os indivíduos e os negócios também beneficiam de ter uma produção eficiente. A microeconomia, em geral, dá-nos um conhecimento mais completo e mais detalhado do que a macroeconomia. E hoje então eu trago aqui este conceito da elasticidade e depois vou procurar explicar cada um destes conceitos em elasticidade de preço da procura, da oferta, etc. Em pormenor. Então, basicamente aqui a elasticidade descreve o modo como se mede a sensibilidade da procura e da oferta de vários bens, de vários produtos ou serviços. Sempre que eu falar aqui bens, produtos, serviços, é aplicável a qualquer coisa, ok? Qualquer produto ou serviço. Eu vou trocar estes substantivos daqui sem qualquer sentido de falar apenas só de uma coisa. E então, o que é que nós procuramos? Esta elasticidade mede a sensibilidade à procura da oferta de vários bens, a variações dos preços desses bens, de bens complementares e substitutos e do rendimento. Essa medida entre as variações percentuais designa-se elasticidade, e a qual é igual ao quociente entre a variação percentual da quantidade pela variação percentual da variável que provocou a variação na quantidade. Pois eu disse que isto não ia ser fácil. Seja, por exemplo, o preço ou rendimento. Então, agora vou tentar colocar em situações mais concretas, não é? E agora quando falarmos de cada um dos itens vai ser mais fácil. Elasticidade de preço da procura. Ok, então o que é que isto faz? Isto mede a sensibilidade da quantidade procurada de um bem relativamente às variações do preço. Ou seja, se aumentar o preço, como é que eu espero que varie a quantidade vendida daquele bem? Basicamente é isso. A elasticidade procura-preço, também designada por elasticidade da procura apenas, é definida com a variação percentual na quantidade procurada, provocada por uma variação percentual unitária no preço. E quais são aqui os determinantes da elasticidade da procura-preço? Não é? Vocês têm um produto e vocês sabem se sobem mais, qual é o efeito, não é? Ou tendem a saber. E isto está estudado para muitos produtos, não é? A elasticidade de muitos produtos. Ou se baixam o preço também, qual é o efeito, não é? Então,
teoricamente sabemos que o valor da elasticidade pode variar entre 0, ou seja, temos um produto que tem uma procura perfeitamente inelástica, até ao infinito, que é uma procura efetivamente perfeitamente elástica. Então, quais são esses determinantes de elasticidade para essa procura? A existência de bens substitutos. Bens substitutos de existência, o número, a qualidade desses substitutos. Quanto mais substitutos houver, mais fácil se torna para o consumidor substituir o bem cujo preço subiu por outros, certo? Também estamos a falar de bens de primeira necessidade. Os bens de primeira necessidade têm uma procura mais rígida do que a procura de bens considerados de luxo, como é de esperar. Substitutos são bens que são usados no lugar de outros. Se um bem tiver vários substitutos, não é? Então a subida do seu preço levará a uma descida relativamente elevada na quantidade procurada à medida que os consumidores vão adquirindo mais substitutos desse produto cujo preço subiu, implicando então uma procura relativamente elástica. Pelo contrário, se um determinado bem não tiver substitutos, uma variação do seu preço tenderá a não fazer variar muito a quantidade procurada, implicando então a existência de uma procura relativamente rígida ou inelástica. Quanto mais próximos os substitutos forem e mais quantidade existir para um determinado produto, maior será a elasticidade da procura. No limite, se houver um substituto perfeito, a elasticidade da procura torna-se infinita. A elasticidade da procura preço torna-se infinita, assim aqui é. Exemplos. Por exemplo, os combustíveis, gasóleo ou gasolina, são produtos inelásticos, não é? Porque, na realidade, qual é o substituto? Ok, pode ser... Substituto a gente vai encontrar sempre, não é? Podemos dizer, a pessoa pode ir de transportes, ok. Mas se os transportes não forem uma opção, que não é para muita gente, basicamente nós não temos um substituto, não é? E até para os próprios transportes em si, eles precisam destes produtos. Por isso é um produto inelástico. Por mais que o preço suba, e isso nota-se, e isso vê-se nas gasolineiras, nos dados também que são divulgados pelo INE, que independentemente do preço que os combustíveis adquiram, a procura até pode descer um bocadinho, mas é só isso, um bocadinho. Porque a pessoa se calhar pensa não dar tantas voltas ao fim de semana, fazer menos uma viagem que não seja tão necessária, mas para aquelas coisas que são imprescindíveis, nomeadamente para ir para o trabalho todos os dias, para se locomover, etc., eles aí vão continuar a fazer, independente de ela estar a 2 euros, a 3 euros, a 1 euro, não é? Então é um produto inelástico. Agora vamos imaginar outro exemplo, por exemplo, lagosta, ok? Que vos parece? Bem, lagosta, gostam? É um produto mais elástico. Porquê? Se as pessoas não têm, não é? Se o preço sobe, o que é que vai acontecer? Mais pessoas se calhar pensam, não vou comprar tantas vezes, não é? Então, devemos considerar que a percepção também do consumidor quanto à identidade ou à elevada similaridade é o que determina a sua escolha. Bens substitutos muito próximos estão sujeitos a efeitos de substituição muito elevados relativamente à variação dos seus preços. Daí a necessidade de termos um produto diferenciado e com uma vantagem competitiva. Por outro lado, produtos com poucos substitutos, como por exemplo a água, não é? O sal, os combustíveis, têm efeitos de substituição muito baixos quando o seu preço varia. Muitos produtos com marcas bem fortes no mercado estão menos sujeitos a variações elevadas da procura, pois, para além do preço, não é? A utilização e o seu consumo pelos consumidores têm outras conotações além disso. Okay. Em termos gerais e simplificando, nós temos então duas grandes situações. Existem mais, não, mas eu vou simplificar. Então é a procura inelástica ou rígida, quando a variação percentual da quantidade é menor do que a variação percentual no preço, ou seja, mesmo aumentando o preço, a variação da procura deste produto acaba por não ser tão acentuada quanto a variação feita no preço, exemplo, combustíveis. Ou a procura é elástica quando a variação percentual na quantidade é maior do que a variação percentual no preço. Ou seja, estamos a falar de produtos em que uma pequena subida no preço terá um grande impacto na procura do mesmo. Exemplo, a lagosta. Okay? Mais 2 exemplos aqui, porque, tal como eu disse, o principal determinante da elasticidade da procura é a existência de substitutos para esse bem ou produto ou serviço. Um bem que tenha substitutos próximos tende a ter uma procura elástica. Por exemplo, a carne, não é?
As pessoas podem ir entre carne de frango, carne de porco, carne de vaca, consoante aqui os preços de cada um destes produtos. Enquanto há outros produtos que não têm substitutos próximos e têm então a procura inelástica, como por exemplo os ovos, não é? Já que estamos aqui a falar da parte alimentar. Depois, elasticidade do preço da oferta. A elasticidade do preço da oferta revela o quanto a quantidade em oferta de um bem ou serviço varia em relação às variações do seu preço. Ao contrário do que ocorre no caso da elasticidade do preço da procura, na elasticidade do preço da oferta há uma relação diretamente proporcional entre o preço do mercado e as quantidades de produtos que os produtores estão dispostos a colocar no mercado. Portanto, as mudanças nas quantidades sempre irão na mesma direção que os preços. E isto acontece porquê? Porque as empresas sentem um maior incentivo para colocar os seus produtos no mercado, pois obtêm lucros maiores. E então quais são os determinantes da elasticidade de preço da oferta? A elasticidade de preço da oferta depende inteiramente de uma série de fatores que a controlam, como capacidade da empresa a modificar a sua produção, que depende da tecnologia por ela aplicada, custo de produção e o fator tempo. Aqui também temos os elásticos e os inelásticos. No caso elásticos, afirma-se que a oferta é elástica quando uma variação no preço provoca uma variação maior nas quantidades em oferta. Quando a elasticidade de preço da oferta de qualquer bem é maior que 1, afirma-se que esse bem é então da oferta elástica. No caso do inelástico, esse tipo de elasticidade torna-se evidente quando uma variação nas quantidades oferecidas é proporcionalmente menor do que a variação experimentada no preço do bem. Neste caso, quando a elasticidade é menor que 1, a elasticidade inelástica é evidente. Exemplos que corroboram esta elasticidade de preço da oferta. Por exemplo, mercado imobiliário, ok? O que é que tem acontecido nos últimos anos? Valorização do mercado imobiliário. O que é que acontece? Mais pessoas tendem a colocar os seus imóveis à venda, ok? Porque é mais atrativo. Por exemplo, durante o início da pandemia, fazer máscaras e álcool gel, não é? Então, esperavam-se lucros maiores. Era um produto que havia muita demanda, não é? Que ainda havia pouca oferta. Então, basicamente, aqui tudo dependia daqueles fatores que eu estava a dizer, não é? Da capacidade da empresa mudar a tecnologia, dos custos de produção e do tempo que isso levaria. Mas muitas fizeram isso, não é? E mudaram para isso. Para a produção desse tipo de artigos. Depois, vamos passar a um outro conceito. Elasticidade, procura, rendimento. Elasticidade, procura ou rendimento é o efeito sobre a procura de um bem, um produto, um grupo de bens, quando se verifica uma alteração no rendimento das famílias. Define-se como uma variação percentual na quantidade procurada por variação unitária percentual no rendimento das famílias. Quando se estuda a elasticidade, procura, rendimento, é possível encontrar valores positivos, negativos ou nulos. Os bens que têm elasticidade, rendimento positiva, isto é, a sua quantidade procurada aumenta quando o rendimento aumenta ou se diminui quando o rendimento diminui, designam-se por bens normais, estão nesta categoria a maior parte dos bens de consumo. Os bens que têm elasticidade de rendimento negativas, isto é, se a quantidade procurada diminui quando o rendimento aumenta, designam-se por bens inferiores. Estão nesta categoria bens como, por exemplo, salsichas. Então, isto é também outro ponto importante, nós sabemos onde é que o nosso produto está, que tipo de produto é que é, ok? E como é que ele reage em função do rendimento das famílias. E aqui, por último, elasticidade de preço cruzada da procura. A elasticidade de preço cruzada da procura é uma medida do quanto a quantidade demandada de um produto responde a uma variação no preço de outro produto, calculada como a variação percentual da quantidade demandada do primeiro produto dividida pela variação percentual do preço do segundo produto. Ok? Então, basicamente, temos aqui dois produtos, nós queremos ver qual é a influência quando a quantidade procurada de um responde à variação no preço do outro. Basicamente é isso. E então, para concluirmos, o que é que nós vimos aqui? Eu passei muito mais tempo naquela que eu acho que, pronto, é aquilo que normalmente se debruça mais e é mais importante, que é a elasticidade do preço da procura. Vimos também a elasticidade do preço da oferta, a elasticidade da procura, rendimento, e a elasticidade do preço cruzada da demanda. E porquê é que são importantes estes conceitos?
saber como a venda do nosso produto ou serviço será afetada por determinado evento microeconómico. É importante saber o que pode acontecer se tomamos uma ou outra decisão num determinado período, e dá-nos também maior segurança quanto ao rumo e o caminho a trilhar quando acontecem determinados eventos macroeconómicos. Isto é muito denso para estar aqui a falar, é muito complicado, isto demanda mais estudo sobre isto, não é? Demandava também eu ir mais ao detalhe, explicar com mais exemplos. Para efeito podcast, pronto, é só para dar aqui umas luzes, como se costuma dizer, porque efetivamente é ao mesmo tempo importante, mas que não é assim tão fácil explicar num podcast de 10 ou 15 minutos. E, aliás, sobre a forma de podcast acaba por ser sempre mais difícil, mas acho que acaba por ajudar alguma coisa as pessoas a saber que isto existe e poder procurar mais sobre isso, etc. E então, para complementar este episódio, e para quem ainda não viu, acho que faz sentido agora porque é que eu coloco determinados episódios e falar sobre isso. É importante, por exemplo, ouvir o episódio 52, que é como a inflação afeta nos negócios, ok? Porque estamos aí a falar, não é? De eventos que vão acontecendo na nossa economia e que depois nós relacionamos com este tipo de conceitos da microeconomia. Então, se ainda não ouviram, ouçam, porque lá está, vocês vão conseguir aqui tirar relações de um sítio para o outro. E também é importante para isso nós assim, estarmos aware do que é que se passa no mundo, não é? Estarmos atentos àquilo que se está a passar no nosso país e no mundo. E para isso, como é que vocês podem saber isso? Por isso é que eu coloquei o episódio 51 de fontes de informação de valor para negócios, ou seja, como é que eu consigo consultar o que é que se está a passar no país, no mundo e ter boas fontes de informação. Está tudo neste episódio. E por isso, vão lá ouvir 51 e 52, que vai ajudar aqui a vocês terem esta gama completa de informação sobre macroeconomia, microeconomia e depois estes conceitos que nos podem ajudar nos negócios. E assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo. Fico à espera que vocês aí no próximo episódio. Até lá, stay tuned!